tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Encontro com Deus. Hoje iremos refletir e rezar sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao versículo 23. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E você? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. O que você permitir na terra será permitido no céu. Então, Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém. E ali, os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro levou-o para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se a Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra do meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano, e não como Deus pensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho é um trecho lindíssimo. E aqui no começo nós podemos perceber onde fica claro na palavra de Deus que foi Jesus que construiu a nossa igreja. Foi Jesus que deu início à nossa igreja, ao nosso cristianismo, à nossa fé. Falando ali no início: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas o trecho que eu quero pensar com vocês hoje, que eu quero refletir um pouco com vocês hoje, é o finalzinho. O versículo 22 e o versículo 23, aonde Pedro leva Jesus para o canto e repreende Jesus, falando que aquilo não aconteceria, que nada de mal iria acontecer ao Senhor. E Jesus diz: saia da minha frente, Satanás, porque você está pensando com pensamentos humanos e não com pensamentos que vêm de Deus. E aqui nós podemos fazer uma ligação no início da passagem, que o Senhor fala para Pedro: você é feliz que esta verdade não foi revelada por você, homem, mas por Deus. Então Deus faz essas duas comparações. Quando Jesus cria a igreja, é revelada pelo próprio Deus. E quando aquela passagem lá no final do evangelho de hoje, Pedro fala que nada irá acontecer, é um pensamento humano. Então, muitas vezes, quando passamos por problemas, quando passamos por dificuldades, quando estamos batalhando, o nosso pensamento humano nos diz que tomara que nada aconteça. Mas para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, muitas vezes é preciso passar por dificuldades, pelo Calvário, para que lá no final tenha a vitória, nós possamos ser ressuscitados. Lembre-se, não pode ter vitória se não houver batalha. Então, se você está passando por uma dificuldade, por um problema, é por teu crescimento, por teu fortalecimento. E tudo isso é plano de Deus na tua vida. Amém?